Neste terceiro tópico, vamos estudar sobre a natureza humana pecaminosa. Vamos compreender mais ainda sobre esse aspecto que já foi introduzido no tópico anterior. Pergunta A. Descreva a natureza humana que Jesus assumiu. Irmão José Guidini, discorra um pouquinho mais sobre essa questão da natureza humana que Jesus assumiu quando esteve aqui no mundo. Irmão Lusley, Jesus ele assumiu a natureza humana, já até citei aqui, depois que o pecado já estava, né, reinando aqui na Terra, né? Por 4.000 anos. Por 4.000 anos, de degenerescência, quer dizer, a humanidade era totalmente diferente da época de Adão, né? Totalmente, na longevidade, na saúde, né? E em todos os aspectos, né? E outro ponto importante, que Jesus, ao assumir a natureza humana, ele também estava demonstrando, não somente para os anjos, mas para todo o universo, que a lei de Deus ela poderia ser guardada, poderia ser obedecida. Está entendendo? Porque eu falei antes na pergunta anterior que Jesus obedeceu a lei como humano, sem prevalecer da sua divindade, né? O que Adão não fez, Jesus fez para provar, até mesmo para o universo, para os anjos, que existia uma interrogação, né? Até a morte de Cristo. Sim. Que ele poderia vencer. Diz que teria sido a nota, um pedacinho da nota aqui na página 87, no meio do parágrafo, segundo parágrafo, diz assim: teria sido uma humilhação quase infinita para o Filho de Deus ter assumido a natureza do homem quando Adão ainda permanecia inocente no Éden. Entretanto, Jesus aceitou a humanidade após 4.000 anos de pecado terem enfraquecido a espécie humana. Como todo filho de Adão, ele aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade, né? Ele assumiu, ele provou, né, que Adão poderia, pela graça de Cristo, permanecer fiel, né? E no terceiro tópico diz assim: se não tivesse sido plenamente humano, Cristo não poderia ter sido o nosso substituto. Então, ele não prevaleceu-se da divindade. Ele usou a humanidade para salvar o homem. Exato. Muito bem. Então, assim foi que Jesus assumiu a natureza humana. Mas talvez isso pode despertar alguns questionamentos, curiosos, né? Por exemplo, mas era necessário mesmo Jesus vir para passar por todo esse processo e ser sacrifício por nós? Não existia uma outra saída? Essa é a pergunta, né? Pergunta B. Por que Jesus precisou assumir nossa natureza humana? Poderia ser um anjo, poderia ser, sei lá, mudar as regras, podia fazer alguma outra coisa? Nenhum ser criado poderia salvar o outro ser criado, né? Então, o próprio Criador, ele deveria assumir a natureza do homem que ele tinha criado para poder salvar, para provar que é possível viver a lei de Deus como humanos. Não para ter méritos, mas para estar em harmonia com a divindade, né? Obedecendo assim a palavra de Deus. Inclusive, aqui na notinha, no primeiro tópico da nota, diz assim: Cristo era um homem real. É outro ponto que às vezes nós temos que considerar, porque na mente de muita gente está que não, Deus, Cristo era um homem, mas era divino. Sim, era divino, porque era filho de Deus, né? Ele era a humanidade, a divindade unido com a humanidade, só que ele não usou a divindade para salvar. Então, quando ele buscou algumas orações de Jesus, Deus não ouviu. Por exemplo, quando diz assim: se for possível, passe de mim esse cálice. Deus ouviu a oração dele? Não, não atendeu, né? Ele teve que beber aquele cálice da morte. Teve que beber. E no final da notinha nós vemos o outro texto: viveu a lei de Deus na carne humana,
para que pudesse condenar o pecado na carne e demonstrar às inteligências celestiais que a lei foi ordenada para a vida, visando garantir a felicidade e a paz e o bem eterno de todos que obedecem a ela, né? Então, na realidade, a vinda de Cristo a essa terra, esse planeta condenado, né, pecaminoso, foi exatamente para dar força à humanidade e a sua lei, sendo uma vez obedecida e honrada, então seria um bem-estar para a própria humanidade. A pessoa, se não houvessem leis, né? Não, você pode fazer o que quisesse, aí como estaria a situação? Já está assim, tendo as leis, né? Imagine sem, né? Sem a lei, como estaria isso aqui, né? Certo. Então, nós podemos perceber que era necessário, para que o ser humano tivesse uma segunda chance, que o próprio Criador desse a vida por sua criatura. Exatamente. Uma outra criatura não tinha condições de fazer isso, né? Um criado não pode salvar o outro, né? Então, o próprio Criador precisava. E ele veio e morreu em nosso lugar.